Ontem, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O ministro Dias Toffoli votou contra a tese, definindo o placar em 5 votos contra e 2 a favor do marco temporal. Com a retomada do julgamento na tarde desta quinta-feira, o voto do ministro Luiz Fux pode formar maioria para barrar a tese que estabelece que povos indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam na promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. E o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, conversou com a nossa equipe em Brasília e expressou a preocupação dos produtores rurais com a insegurança jurídica que o fim do marco temporal traria para o setor produtivo. Acompanhe comigo um trecho. Marcelo, eu não acredito que seja somente a nossa situação, a situação de quem está no campo diretamente produzindo, seja ele pecuarista, seja ele agricultor, mas isso é um problema nacional, um problema pro país. Porque você veja que muitas e muitas dessas áreas que pretendem aí, assim, criar novas reservas indígenas são áreas de extrema produção. E isso vai acabar faltando na mesa do consumidor o produto hoje que é produzido por nós, seja ele agrícola, grãos ou seja ele pecuário. Então, com certeza, esse problema não vai atingir somente o produtor rural. Logicamente que no primeiro momento é a gente, mas isso vai ser um grande problema para a nação brasileira. Vai trazer mais insegurança jurídica que nós já vivemos hoje. Em Mato Grosso, a Associação dos Criadores reforçou a preocupação com o risco de que o STF derrube o marco temporal e as consequências disso. Para a entidade, o Senado precisa agir rápido para garantir segurança jurídica aos produtores que vivem em áreas passíveis de demarcação. A Acrimate vê com muita preocupação, discordância, porque nós temos uma situação colocada constitucionalmente há 35 anos. De repente, veio uma revisão da Constituição e o Supremo considera que a Constituição é inconstitucional. Na verdade, isso traz uma insegurança jurídica muito grande para todo o país e na bovinocultura de corte. Isso é muito sério, porque nós detemos as maiores áreas, evidentemente, pelas especificidades dos nossos negócios. Então, nós estamos na expectativa que algo aconteça em nível de Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, para que possa reverter esse cenário. Salvo o contrário, o agronegócio brasileiro e, via de regra, o mato-grossense, que é onde estão os maiores players, nós vamos ter sérios problemas e a gente não sabe aonde isso vai culminar. Portanto, a nossa expectativa é apostar em nossos senadores e nossos parlamentares para que possam encaminhar isso com serenidade, seriedade e rapidez, para que a gente não incorra em crimes que vão ser julgados como criminosos por uma coisa que colocaram sobre as nossas cabeças. Para o presidente do Fórum Agro-MT, que representa a FAMATO, AMPA, a Acrimate, a Crismate, a Prosmate e a OCB em Mato Grosso, a eventual derrubada do marco temporal seria um retrocesso. Entre os impactos, a insegurança jurídica e menores investimentos no agro. O setor vem acompanhando a votação no STF na questão do marco temporal e acompanhando de forma apreensiva, já que a derrubada do próprio marco trará com certeza uma insegurança jurídica, não só para o setor do agro, como para todo o setor produtivo nacional, uma insegurança tão grande que com certeza limitará os investimentos produtivos de âmbito nacional e também mato-grossense, é claro. E a derrubada desse marco temporal, caso venha a acontecer, impedirá essa função fortemente, inviabilizando qualquer investimento dentro do Brasil, inclusive o Mato Grosso, que é o setor agro onde ele é forte. E aí teremos consequências em efeito cascata. E apesar do resultado do julgamento indicar a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, o que vai ser decidido ainda pelos ministros é com relação ao alcance da decisão. Entre os votos proferidos, existe a possibilidade de indenização para aqueles que adquiriram terras de boa-fé. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada Lívia Bíscaro Carvalho, que é coordenadora da área civil da Diamantino Advogados Associados. Boa tarde, Lívia. Obrigada aqui pela sua atenção conosco para tratar desse assunto tão delicado. Boa tarde. Lívia, o primeiro ponto que eu gostaria que você destacasse para a nossa audiência é justamente sobre essa indenização. Qual que é o entendimento sobre isso até o momento?
Olha, atualmente a jurisprudência não admite a indenização de terra indígena. Salvo algumas raras decisões, é possível encontrar indenização por equivalente a 60% da posse, mas na grande maioria, hoje em dia, não se permite a indenização. Então, com esses votos que temos aí até o momento, dos 5 ministros que já votaram contra o MECO, mais a favor da indenização, acredito que pelo menos passe essa parte de indenização em relação não só às benfeitorias, mas também da terra nua. Agora, ao mesmo tempo, a garantia de indenização ela é importante, mas para isso, né, é necessário ter recursos disponíveis no orçamento. Você acha que pode haver alguma confusão em relação a isso também, Lívia? Acredito que sim, até porque ainda não está definida a forma de indenização, né? Ontem a gente viu no voto do ministro Dias Toffoli, ainda sem definição de como vai ficar, mas tem o Alexandre de Moraes, por exemplo, que entende que a indenização deve ser um requisito da demarcação, e isso, sem a indenização, impediria a conclusão desse processo. Isso certamente vai ser um entrave em razão do limite de orçamento. E tem o entendimento do ministro Zanin, que entende que esse processo de indenização tem que ser paralelo. E aí a insegurança fica para o lado daquele que deve ser indenizado, porque são processos morosos, como a gente vê hoje em outros tipos de desapropriação, como na reforma agrária, por exemplo, que demoram muito tempo. Agora, justamente sobre essa insegurança, né, jurídica que a derrubada do marco temporal pode trazer ao campo. O que os produtores rurais eles podem fazer para diminuir essa apreensão? Ou não tem o que fazer, Lívia? Essa pergunta é difícil, porque acho que acompanhar o processo demarcatório, esse processo também precisa seguir as normas, e caso seja regular e a pessoa precise mesmo desocupar a área, que busque uma indenização que ao menos seja justa, né, pela ocupação, pelas benfeitorias, e acompanhar também como vai ficar a parte da exploração dessas áreas, que também é um tema importante. E outro ponto, né, Lívia, aberto pelo ministro Dias Toffoli é sobre a possibilidade de exploração mineral, né, e de lavouras dentro das terras indígenas mediante a aprovação de uma lei pelo Congresso e autorização dos indígenas. Como é que você está enxergando essa questão? É possível que isso passe no Congresso? Olha, já existe, né, o projeto de lei e até agora nada foi decidido. É uma questão omissa, mas a falta de regulamentação não impede que essa exploração aconteça. Então, o que se espera, seguindo a sugestão do ministro Dias Toffoli, é que o Congresso tenha um prazo desse 1 ano que ele sugere para regulamentar a questão. E aí, com a regulamentação também, para que seja possível a fiscalização. Olha, assunto complicado, delicado, que a gente sempre aqui vai debater para trazer aqui as melhores informações para a nossa audiência. E eu te agradeço aqui todos os esclarecimentos, a sua disponibilidade e te desejo uma ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde.